Aê, aê, aê! Sejam bem-vindos ao Descabelado chegando. Olha, tá sempre descabelado, é impressionante. Eu nunca vi um cara que começa uma live estando sempre descabelado como eu. Parabéns, não, parabéns. E aí, galera, tudo bem? Chegando aí, esperando o nosso amigo, nosso grande amigo Sadi. Daqui a pouco ele aparece e a gente vai falar de coisa boa, vamos falar de festival, vamos falar de grandes momentos que a gente tem de cerveja por aí. Até porque não tem nada mais legal do que beber entre amigos, não é isso? Ele falou que a única coisa mais legal do que falar de cerveja é beber enquanto fala, né? Então poder fazer isso ainda numa coletividade, estando com os amigos ao redor é sempre sensacional. Vocês têm história boa para contar, gente? Vocês conseguem lembrar aí os grandes momentos que vocês passaram em festivais de cerveja? Dá para listar? Faz aí um exercício mental, puxa um pouco pela memória. Tudo bem, seu Sérgio? Tudo bom? Dá uma puxada pela memória aí, quais foram os festivais mais legais que vocês estiveram? A lista é grande, a gente tem hoje nos grandes centros vários festivais, você consegue achar isso com muita facilidade. E você tem alguns um pouco menos famosos, um pouco menos badalados, e nesses que a gente vai acabar de fato conversando. Ano passado eu viajei pra caramba, ano passado eu passei boa parte do meu ano viajando por aí, falando de cerveja, bebendo, comendo, encontrando a galera. Né, seu Ulisses Malacrida, esse é bom de festival. O Ulisses Malacrida é um cara bom, vocês não tem o que fazer, vocês podem colocar ele em algum grupo da família, grupo de prédio, de escola de filho. Pode, o Malacrida, o Ulisses Malacrida, o Zitólogo é um cara bom para vocês colocarem nos grupos. Nosso amigo Sadi chegando por aqui, voltamos aqui para bater um papo com ele. Não é isso? Sadi, chegando. Amigo burgomestre, olha que beleza, não é legal poder falar que você tem um amigo burgomestre? Tá difícil aí, Sadi? Tá complicado de conseguir acessar? Ah, chegou, agora tá chegando. Olha aí, olha aí. Aí, bem-vindo. Como é que é, Ronaldo? Tudo bom? Tudo beleza, meu velho? Bom, bem Prazer estar entendido. consigo Não entendi? aí junto com a revista da cerveja. Vamos. É sempre bom falar de cerveja, é sempre bom ter história boa para contar. O senhor é desses caras cheio de história também, né, Sadi? Então, dizem que o diabo não é o diabo por mal, mas sim por velho, né? Então a gente vai acumulando tempo de serviço, horas copo e festivais, né? Que é o tema de hoje. Muito. Nós temos, independente de festival, vale falar uma coisa, que nós somos os sobreviventes vivos desde a primeira edição da revista. Né? Nós dois e o pessoal da edição, o pessoal mesmo que está ali trabalhando no dia a dia, nós somos os únicos dois desde a primeira edição e vale a pena. E é sempre sensacional estar junto, poder contar essas histórias. O senhor começou a gente conversou antes evidente, de poder marcar essa pauta. Eu falei para ele, pensa aí nos festivais legais para a gente poder citar. Puta que pariu, não acabava nunca a lista. Tinha uma lista sem fim que nem incluía coisas que estavam na minha lista. Imagina para onde a gente vai. Mas vamos começar falando dos grandes, assim, das coisas mais óbvias. Né? Eu acho que não dá para não lembrar de Mondial do Labière, não dá para não lembrar de Blumenau, né? Esses, assim, o Mundial do Rio é sensacional, o Mundial de São Paulo engatinhando, tentando, às vezes, realmente dar um pouco de dificuldade a mais. O que você destaca desses, dos mais tradicionais? Vamos começar pelo mais conhecido da galera por aí. Bom, é assim, ó, certamente o Festival Brasileiro da Cerveja de Blumenau se estabeleceu aí desde 2010, né, como o festival mais importante em termos de volume de cervejarias, volume de cerveja e destaque. Aí é assim, mas é em Blumenau, não é Rio ou São Paulo. Velho, a cerveja tem em todo o Brasil, então eu sempre defendi que descentralizar a cerveja craft, a cerveja artesanal, é um grande negócio. Eu acredito que o festival ganhou muito quando estabeleceu o concurso, alguns anos depois, porque virou uma referência na cerveja brasileira. Né? Então, eu não tenho dúvida. Mas eu queria falar um pouco, Ronaldo, no início dessa história de festival. Vamos? Vamos? Quer falar de Blumenau, do começo de Blumenau? Você lembra que tinha aquela área do meio com as cervejas caseiras?
Se a gente contar isso, a galera não acredita. Tinha uma área em Blumenau nos primeiros anos, acho que os primeiros 3 anos tiveram isso. Era tudo menor, evidentemente, todo o volume de informação menor, mas no centro tinha uma área destinada para cervejeiros caseiros poderem vender as suas cervejas. Né? Então você vê que quando eu falo de época romântica, isso dá para dar uma pincelada geral do que de fato era a nossa época romântica da cerveja. O que você lembrou para falar além disso? Não, é que assim, tudo começou num pavilhão só, né? E foi uma iniciativa muito capitaneada pela Eisenbahn, porque na época o Juliano, o Bruno e o Jarbas sentiu necessidade de ter um evento cervejeiro em Blumenau que não fosse o Oktoberfest, que é um grande festival cervejeiro, Sim. Mas na época o Oktober era só de uma marca e está acabado, e variava. Inclusive antes, em 92, 93, a Oktoberfest ela tinha 3 pavilhões, num antigo formato da Vila Germânica chamado Proeb. E cada um desses pavilhões era, vamos dizer assim, tinha a gestão de um grupo cervejeiro. Então tinha o pavilhão da Brahma, o pavilhão da Antártica e o pavilhão da Kaiser. E ainda, para não deixar ninguém de fora, faziam lá na prainha, em Blumenau, perto ali onde é o Museu da Cerveja, faziam o Skol Rock. Então, tinha as bandinhas, o festival de cerveja em quantidade, né? Não em qualidade, e tinha também a parte rock. Então, assim, vinha as excursões e tinha a galera que dividia. E uns iam a maioria ia lá para o festival da cerveja, os outros vinham para o de rock, e alguns iam nos dois e ficavam virando. Dá Né? espaço Nós para tocamos tudo. no Skol Rock até, o Nenhum tocou com Capitão Inicial, Paralamas, era um festival bacana. E então era assim, eram apenas algumas marcas, né? E depois ficou sendo uma monocórtico, uma marca só. E aí o pessoal do turismo de Blumenau entendeu que era tempo de ter um outro festival. Na primeira edição ele foi feito de uma forma no inverno, de uma forma muito incipiente, e tinham só 6 cervejarias, porque ninguém levou fé na história. Eu me lembro que foi em julho, no inverno, eu estava voltando de um show de Antonina, no Paraná, desci no trevo ali da 101 com a 473, acho que é, e ali fui de carona para poder chegar, e era um dia só, acho que era um domingo, e tinha assim a Eisenbahn, a Wunderbier, a Bierland já tinha, e tinha uma outra com um O, que eu não lembro o nome. Eu não sei porque a Colônia estava lá também. Tinha um stand da Colônia. Então essas 6 cervejarias e pouquíssima gente, uns bancos no meio, não tinha nada acontecendo, mas foi lançada essa semente. Aí parou, teve uma vez só, não deu certo. 2 anos ou 3 depois retornou. E aí, para mim, um erro estratégico que fizeram em novembro, né? Que então é uma coisa que é complicado ter uma Oktoberfest, né, no mês de outubro e um outro festival da cerveja em novembro, porque além de dividir pauta e o foco, o interesse, a galera da cidade também não tem grana para ir a tudo que é tem um dinheiro só, né? E a gente fala isso muito nas cidades, nos lugares onde vão fazer festival, para cuidar bem. É importante cuidar muito a agenda, para que o festival tenha uma visibilidade legal e tenha uma afluência de público. E aí, então, voltou o festival em novembro, né? Foi já acho que já tinham quase 200 cervejarias envolvidas, né? E, claro, foi assim, um festival que marcou bastante. E para uma primeira edição, ele saiu muito bem. Pessoal, claro, muito com a expertise de produzir a Oktoberfest, né, utilizou o mesmo staff, e aí fez o esquema de estantes, que não era um padrão no início, né, e aí bem no meio do pavilhão realmente tinha, me lembro de falar com o Gilson Slab, com a cerveja
dele, de falar com muitos que viraram cervejaria depois também, que estavam ali na... Deixa eu ver se eu lembro algum nome, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas era legal porque o pessoal vinha atrás da gente para provar cerveja, né? O pessoal vinha, vinha correndo. E naquele ano os destaques foram a Eisenbahn, naturalmente. Eu me lembro que a Coruja foi um destaque desse primeiro festival também. Até porque tinha um stand bem no caminho para o banheiro. Eu ia te falar uma coisa aqui. Falar da história de Blumenau e não envolver nosso amigo Rafa e o Mika não tem graça, né? Se a gente não falar de Coruja... não tem história. Se a gente não conseguir contar as histórias envolvendo os dois... Porque assim, o que a gente fazia em Blumenau? Ia passando de stand em stand, a gente fechava a festa nos stands dele, nos stands da Coruja. Então, quando eles estavam, a diversão era realmente muito bacana. Mas nessa mesma época aqui em São Paulo estava... bianual, né? A Brasil Brown fazia um trabalho bacana, também vinha crescendo, a gente teve momentos também, e aí a Brasil Brown era uma feira voltada para a parte de tecnologia, principalmente, veio abrindo do lado a área do deguste, enfim, aí depois tornou-se um evento próprio, né? Vamos dizer assim, com vida própria, que para poder no ano do bianual, e acabou virando, depois sendo substituído pelo Mundial do Labière na versão de São Paulo. Dessa história do Rio, o senhor estava lá também na primeira edição, no negócio do samba, lá no Terreirão do Samba? O senhor foi aquele ano? Lá no Mundial? No edição do Mundial, Sim. Foi 2013 ou 14? Não lembro. 13, eu acho. Não tenho mesmo. Porque no segundo eu fui jurado. No segundo eu fui jurado, lá no Rio. Então Sim. Foi 2014. E eu me lembro que eu fiz dei uma palestra com o Diego Cartier, né? No ano anterior foi com o René Ardoin, aquele esquema que eu falo, tem que cuidar muito com essa história de palestra em festival, de apresentação, assim, porque o foco da galera assim, eles têm 680 cervejas para degustar, né? No momento que o pessoal passou das 7h30, 7h30 da tarde, da noite, o volume da conversa começa a subir, porque é natural, pessoal. Uma das grandes coisas do Festival Brasileiro da Cerveja, que ainda mantém, é que tu pode ir lá tomar a cerveja e conhecer o cervejeiro, ou o proprietário, ou o mestre cervejeiro. Então tu quer conversar, entendeu? Não é uma coisa silenciosa. E aí daqui a pouco tem lá no palco o Sadi conversando com o René Ardoin, tem lá o Ronaldo Rossi falando não sei com quem, ninguém tá nem aí, velho. Saca? Então tem que cuidar muito essas coisas paralelas. No primeiro Mundial, eu lembro, eu palestrei os 4 dias do primeiro Mundial. Os 4. Eu tinha 2 de queijo, eu ia falar, esquema assim, eu ia falar uma coisa, a Tati ia falar outra coisa, a gente acabou juntando, fazendo uma palestra junto, esgotou, assim, foi absurdo de gente que estava nessa do queijo e cerveja. E aí a Kátia Jorge tinha ela falou, puta, não queria ir sozinha, foi tão legal vocês, fui com ela, fui com a Kátia Jorge, os 4 dias eu fiquei palestrando, assim, foi muito louco esse festival. Mas eu te entendo, eu concordo totalmente com essa necessidade dessa divisão. Mas lá, esse ano, deu para o que eu falei desse festival, que já foi um marco nesse momento mais atual que a gente tem hoje em dia. Foi um marco já com cervejarias novas que hoje são totalmente bem estruturadas, bem posicionadas. Era um momento em que a galera estava descobrindo mesmo essa história uma pegada que a gente vive, né, de escola americana. Um amigo nosso perguntou agora sobre a gente ter uma chance de ter uma escola brasileira. Vou dar pincelada rápida a vocês, fala o que você quiser nesse sentido. Nós não teremos uma escola brasileira de cerveja. A gente está muito longe disso. A gente tem um universo para poder percorrer até chegar nele. Eu vou falar de uma coisa muito simples do porquê não. Eu tenho essa lojinha aqui, tá? E essa lojinha, o brasileiro, ele se recusa, na maior parte, não todo mundo, tem muita gente muito legal, mas o brasileiro se recusa a aceitar o estilo Catarina Sour. Então, enquanto nós não tivermos, e é impressionante como você pega a Berliner Weiss com fruta, Sour, não sei o que, com fruta, os caras não usam um termo. Então, em vez da galera vestir a camisa e trabalhar pelo mínimo, que é um estilo reconhecido, e depois um segundo, e depois a repetibilidade de todos esses, para depois pleitear uma escola brasileira de cerveja, a galera não faz. Não há união para isso. Então, independente de ter qualidade, de ter coisa boa, nós não teremos, porque nós não temos união para poder batalhar em prol de algo que seja, independente de quem tenha criado esse movimento. Né? Independente de ter sido Santa Catarina, de ter sido o Rio Grande do Sul, aqui na Moca, tanto faz onde você vai fazer isso, mas então, de um jeito muito tranquilo, não teremos uma escola cervejeira brasileira, não
por uma eternidade. Depois, quem sabe? Quer falar disso? Fala aí, o que você acha? É assim, ó, o Brasil não tem uma vocação muito federativa, né? Apesar de sermos 20, hoje em dia 26 estados, eu já nem sei mais. E o distrito? Né? Cada um, mais do que querer identidade, quer a paternidade das coisas. Então, isso aí, como tu falou, isso cria desunião. Eu acho, com toda sinceridade, que é muito cedo. E eu também, o pessoal que me conhece sabe, para mim o estilo, criar estilo foi uma mania de americano. Para mim o estilo, ele ganha notoriedade por ter aquilo que tu falou, repetitividade e um pertencimento, né? Então a gente até conversando sobre a história da escola germânica, a escola... Cara, não tem nada disso. Em cada cidade fazia um tipo de cerveja, algumas entraram para um guia de estilo, mas a galera não está nem preocupado com isso também. Então, é assim, o estilo tem uma didática, talvez, para quem está iniciando, mas eu acho que não tem que estar preocupado em um estilo novo. É que nem agora minha banda querer fazer um estilo novo de música. Puxa vida, bicho, vai ser complicadaço, né? Então, assim, eu acho que uma cervejaria, ela tem que ter representatividade, tá? Que seja na sua região, que seja uma associação de cervejarias locais e que realmente encontrem um ponto em comum para isso. Então, saber, ó, quando eu for lá em Ribeirão Preto, eu vou ter um estilo para tomar. Aí isso pode virar um estilo. Quando eu for a Blumenau, vai ter um estilo para tomar. Quando eu for a Porto Alegre, São Paulo, enfim. Mas tem que ser conquistado, na minha opinião. E não é engessado, e não é feito com programação, vai acontecendo. Naturalmente, há uma identificação do consumidor, é alguma coisa que acontece de forma natural, sem que haja uma forçação de barra. O senhor falou de Ribeirão. O senhor já veio no Slow aqui, não veio no Slow aqui em São Paulo? No Slow de São Paulo, sim. Eu nunca tive em nenhum festival em Ribeirão Preto. Né? Nem no Zipa Day, nem... Ribeirão não, mas no... Começou lá. Então nós tivemos, desde a primeira edição, e a primeira edição do Slow, a proposta era muito baseada do Great America, diferente da proposta de Blumenau, da proposta do Rio e tal. O que acontece é que assim, a galera vai chegar, vai ter o acesso a poder colocar o contato com os cervejeiros, e os primeiros convites vinham nesse sentido, né? Então, os acertos de litragem, enfim, cada caso é um caso, não é nesse mérito, mas a sacada é que a galera estava disponível, estava entregando o contato com o cervejeiro, né? Isso é muito legal, e de fato faz muita diferença, porque o cara vai beber, evidentemente, vai se empolgar com a brincadeira, mas poder ter esse contato com ele. Eles montaram desde a primeira edição, e a gente acabou não conseguindo manter essa mesma proposta dali para frente, que foi o fato do que tem no Great American, do side events, né, de você ter uma série de eventos ao redor do festival. Então, assim, claro, não adianta a gente querer fazer uma palestra na manhã do dia seguinte do festival, não vai acontecer, não é? A gente tem um momento de que você vai estar com um esquema de poder, de ressaca, cansado, né? Naturalmente isso vai acontecer, então nem tudo vai dar tão certo, mas de repente alguns eventos que vão em gastronomia, de poder movimentar ao redor, isso a gente percebe muito mais nos festivais menores, né? Os festivais que são menores do que... É difícil você fazer num festival grande, esse de 4, 5, 6 dias, alguma coisa que aconteça em paralelo a ele, né? Por mais que a pessoa saia, possa chegar, então tá viajando, mas tá pagando para entrar, vai ficar no festival, vai curtir o festival, vai querer aproveitar. E nos festivais menores, como era o início do Slow Brew, acontecia isso, era muito legal. E aí você que está aí, vamos ver, esse ano ninguém sabe o que vai acontecer, né? Não adianta a gente falar desse ano, não adianta a gente organizar esse ano no sentido de projeção de futuro, não dá para pensar, mas se houverem eventos e se houver o Slow, fica a dica, não deixe de ir para o Slow, porque o Slow de fato é um evento sensacional, completamente fora da curva. Então, a galera que veio, conhece, sabe o que é, deve ter visto fotos, publicações de qualquer forma, é realmente muito legal a nossa versão aqui em São Paulo, e era feito uma edição encolhida dentro de uma casa que você também conhece, o Vila Dionísio lá de Ribeirão. O Vila é um lugar ultra charmoso, um lugar pequeno, um bar, né, um bar pequeno, e esse bar ele acaba recebendo, em vez de, sei lá,
500 oportunidades aqui, 500 torneiras que tem aqui no Slow, lá ia ter umas 50, sei lá, qualquer número parecido com isso. Mas era dentro de um bar intimista, né? Então a galera tinha acesso, de novo, ao contato com quem faz a cerveja, com o rock and roll rolando, pô, realmente vale. Se vocês tiverem, a gente vai passar por isso, evidentemente, e assim que passar, a gente consegue realmente, fica a dica para vocês poderem aproveitar esse festival, que é realmente muito bacana. Isso é uma coisa que eu sempre falo, seguidamente, assim como tu, convido para ser consultor de algum festival, para, de alguma forma, colaborar. E eu digo, olha, pessoal, aqui no Brasil os festivais estão muito iguais, é tudo igual, cara, um standzinho que o cara faz adesivo, o seu plotter lá, sua arte, traz as suas torneiras, uns trazem 4, outros trazem 20, mas no fim... É tudo muito igual, e eu acho que justamente o Slow sai dessa curva, e eu gosto de alguns festivais gringos que também acabam trazendo uma relação diferente, tanto do cervejeiro quanto com o interessado e com a própria cerveja, né? Aqui no Brasil tem alguns festivais que começaram assim, querendo fazer um pouco diferente, como o festival da cerveja artesanal que teve aqui em Santa Cruz do Sul, né? E também o lá de 13 Tilhas, né? Esses dois em especial eu cito porque fizeram a cagada de conseguir em cidades que não são grandes, pelo contrário, dividir os cervejeiros, e aí de birra faziam 2 festivais no mesmo dia. Pô, gente, aí dificulta, e eram festivais que começaram super bem, mas daqui a pouco a criança teve muitos pais, né? E eles não se acertaram. Então, por favor, vamos fazer para somar com a cerveja, não para dividir. Mas a gente tem fora do circuito, e essa era uma das propostas dessa conversa, a gente poder mostrar alguma coisa que é fora do óbvio, né? Essa lista que a gente falou até agora, todo mundo conhece, todo mundo já viu pela internet, deve ter ouvido falar super bem, enfim, você sabe que época do ano tem. Em Ribeirão ainda tem o IPA Day, que de fato foi um grande festival de um único estilo, né? Então, originalmente a galera fez, enfim, tá aí para contar a história de como ele foi, é realmente muito bacana. Para quem curte lúpulo, de fato se dedicava, porque nesse festival, e aí ele fez uma coisa que nem todos faziam até então, que era a sugestão de um lançamento, né? Vem aqui lançar com a gente, vem com uma cerveja nova. Então, isso é um puto estímulo, né? Para quem de fato está começando, está querendo descobrir novidade. A galera tem essa tendência de buscar novidade o tempo inteiro. Então, saber que naquele festival vai ter uma cerveja exclusiva que talvez não volte a tomar, isso foi uma tendência. Tem muita cervejaria que lançou acabou abraçando essa causa e fazendo um monte dali para frente, e uma delas é a Zalaz, né? A Zalaz faz a festa deles. A Zalaz é incrível, quem não conhece também é outra super dica. A Zalaz é uma cervejaria rural, né? É um negócio sensacional para visitação, não é chegando, mas assim, eles fazem as festas dele, e é um festival, é uma cidade que chama Paraisópolis, é tipo no meio do nada, quase absoluto, sul de Minas, aqui bem perto, mais perto de São Paulo do que de fato de Belo Horizonte. E aí eles fazem, e é pequeno, é local, e a comida é local, e a galera, pô, é desse tipo de coisa que é muito legal. O que eles fazem? Eles convidam as cervejarias. Então, eu tenho uma cervejaria, e aí eu quero convidar, vamos aí, Sérgio, vamos fazer uma collab, vamos. Então, todas as cervejarias convidados deles aplicam uma collab. Então, são cervejas que são servidas lá no dia, alguma outra coisa vai acabar levando para poder engarrafar, mas o volume é muito pequeno, e de fato isso é realmente muito legal. Nós estivemos num desses casos que você fala assim, muito fora da curva. Você falou de Santa Cruz do Sul, eu não fui, mas eu estive na Feliz. Né? Na Feliz, porque não é infeliz. Porque infeliz, eu levei a bronca disso publicamente, quando eu falei pela primeira vez, na Feliz. Foi uma cidade linda, deve ter quanto? Uns 4 habitantes aquela cidade? Quanto tem? Não passa disso. É mais ou menos. Isso fica a menos de 1 hora de Porto Alegre, e tem um pouco mais de 4, acho que uns 6 habitantes. E é uma cidade encantadora, linda, e ela herda uma coisa dos antigos festivais. Lá na Feliz, então, teve a cervejaria Ruschel na virada do século XVIII para o XIX para o XX, e que virou a cervejaria Polka, né, que depois foi comprada pela Antártica, quando já
também detinha a Serra Malte. Então a fábrica que outrora foi da Polca virou uma fábrica da Serra Malte. E a Polca começou um festival da cerveja na Feliz, né, num clube, que é a Socef, e aí era as cervejas da Polca, naturalmente, óbvio, mas só que criou esse hábito de reunir pessoas em torno de cerveja, né? E assim como o IPA Day é um estilo único, não é lançamento. É muito padrão mesmo. E isso era. E isso aí já tem mais de 50 anos, esse festival. Acho que esse ano, se tivesse, seria o 53º, talvez. Mas parece que, assim como outros festivais, né, não vai rolar. Então, assim como o Blumenau, Feliz criou o Festival da Cerveja Artesanal, né, em contraponto a esse festivalzão mainstream, assim, que virou depois da Serra Malte, depois virou da Antártica, e hoje nem sei de quem seria. Mas tem esse contraponto. Agora, são cidades que já têm uma tradição cervejeira e que agora estão conseguindo juntar a tradição à história da cervejaria craft, né, da cervejaria contemporânea. Então é bacana ver lá uma cervejaria que está levando 10, 12 rótulos, né, de diversas potências de sabor, álcool e amargor, e do lado tem a senhorinha vendendo os bolinhos de batata com a Spritz Beer dela, que é aquela cerveja feita de gengibre para as crianças. Então, isso é muito legal de ver no festival. E eles são 2 pavilhões distintos, pavilhões. É uma área mais aberta, tal, e dá para fazer um paralelo com o que seria Feliz com Pomerode, né? Uma cidadezinha daquelas bonitinhas, bem conservadas, realmente é muito perto de um sentido de tradição e tal. Olha quem apareceu aqui, que está aqui, o senhor Marcelo Scavone. O Marcelo Scavone amigão nosso aí de Porto Alegre, Marcelo Scavone da Escola da Cerveja. Nós damos aula no curso, eu e o Sari damos aula no curso de harmonização lá na Escola da Cerveja, um puta cara bacana. Foi ele que me levou, inclusive o convite foi dele, no sentido dessa participação na Feliz. Foi absolutamente, realmente muito, muito incrível. Vamos subir um pouco, vamos... Não, agora falando em responsável por convite, então eu tenho que dizer que o Ronaldo foi responsável pelo convite que eu tive para ir a Pirenópolis. É o próximo tema. É isso que eu falo, vamos subir um pouco, vamos para o centro do Brasil. A gente teve alguns festivais. Tem lá em Brasília tem um festival gaúcho, como chama? Que não tem nada a ver só de cerveja, mas tem muita tradição, como chama, que vocês tocam tudo. É a Expoché. É animal, né? É realmente muito bacana e é muito legal. Tem cerveja também, sempre tem alguma coisa de cerveja, mas aí o Nenhum toca todo ano, acaba tocando. O Nenhum já tocou acho que mais de 20 anos nesse festival, e nos últimos 3 ou 4 tem o Tchê Beer. E não é vedado a cervejaria gaúcha, pelo contrário, eu conheci a X lá, entendeu? A Cruz, né? Conheci dentro desse festival, depois fui buscar saber. Mas isso é uma outra coisa, como a cerveja tem colocado o pé na porta de outros lugares, que nem em Minas Gerais, que a cerveja botou o pé na porta do Festival da Cachaça e cresceu de um jeito que agora se independizou, né? E aí, mas ali do Centro-Oeste já existiam cervejarias antigas, a tradição é diferente. A galera tem aquela tradição do chopp de festa, né? Então é muito comum o nego pegar o barril e aí a chopeira e devolver no dia seguinte. É muito comum isso lá. Então eles fazem as cervejarias mais tradicionais do Centro-Oeste, tem essa proposta. É um biruta, completamente biruta. O seu Ricardo Trick, que é o dono do Piribir, é um dos caras desses que vale a pena conhecer na vida, assim. O Trick é um cara sensacional, envolvido com turismo, enfim. E aí resolveu fazer o Piribir numa cidade que chama Pirenópolis. Nós falamos agora há pouco de Feliz, com 6, 8 habitantes. Pirenópolis tem um pouco mais, né? Claro que isso tudo é brincadeira, né? Mas é uma cidade que, tipo, durante o festival, ela duplica o número de pessoas por lá. É realmente muito bacana. E o ano passado nós fizemos, eu tô desde o primeiro no Piribir, eu tô lá, tem alguma função bacana, tipo padrinho, um negócio assim, tipo, eu tô em todas as edições, adoro Goiás como um todo, adoro o Pirenópolis, tenho muita amizade com o Trick, né, e aí de fato estivemos lá, o
O Scavone estava também, essa história é louca. Nós fomos inaugurar, eles foram dar aula de produção dentro da universidade lá, como chama, Marcelo? Como que era? Universidade de Goiás. Então eles montaram um centro, um polo de aula para os alunos de gastronomia. E estava tudo indo muito bem, estava tudo indo muito, muito tranquilo. E aí veio aquele convite, você pode dar uma palestra aí na faculdade? Eu posso, muito bem. E eu chego na faculdade e tá lá o cara de terno, um cara de terno, não, porque não sei o quê, muito obrigado, só convite, aceitar o convite, tá bom, muito bem, eu muito, numa boa, conversando com você tá ligado que meu dia a dia é esse mesmo. Aí o cara virou e falou assim, não sei o que, a importância de uma aula magna. Eu falei, mano, do que você tá falando? Não, você vai dar aula magna do curso. Porra, eu tava aqui para fazer um negócio, não era nada disso. Não, porque o convite foi nesse sentido. Tem algum problema? Eu falei, não, problema nenhum, mas não vim preparado para aula magna. Vim eu aqui de camiseta, bermuda, né, não tem essa. Aí ele falou assim, o que você precisa? Cara, me arruma umas cervejas aí, uns copos e tá tudo certo. Aí eu falei, tava todo mundo, os alunos, né, galera, naquele sentido, eu sentei no palco, na frente do palco, fiquei balançando as pernas, e sentado lá, e abrindo cerveja, distribuindo para os alunos, imagina. E foi sensacional. Foi realmente um dia, uma noite daquelas, fala, cara, essa eu tenho que estar no meu livro, porque essa noite realmente foi muito legal. E a partir daí veio o festival. Né? Então foi tudo junto, essa proposta de poder envolver a cultura cervejeira, o ensino para a galera poder realmente fazer cerveja. Já existia uma cervejaria na cidade, hoje acho que estão com 3, 4 pelo menos, realmente muito bacana, a coisa evoluiu super bem a partir desse festival. Então Pirenópolis, ano passado, a Paty apareceu por aqui agora há pouco, a Paty falou um oi também, a Paty da Eisenman, veio o convite e veio o acerto de que nós pudéssemos levar o Sadi, o Juliano e a Bia lá, e cada um fez um evento separado, de fato, nesse esquema de side events, né, que está falando, de eventos paralelos, cada um deles fez um evento diferente ao redor do próprio Piribira, então, nos dias alternados, esse tipo de coisa. E aí nós fizemos, o festival em si é sensacional, festival à noite, bandas incríveis, rock and roll rolando, a coisa toda, e aí nós fizemos, o Sadi fez um, eu garanto que o senhor nunca tocou num cenário daquele, tocou? Não, nem pensar. Ao ar livre, totalmente lindo, palco montado, um palquinho montado, tinha uma bandinha lá, ele foi tocar junto, e aí a cada troca de cerveja, troca música, foi incrível, foi um daqueles cenários mais incríveis, certamente deve entrar nas suas memórias, se fosse das minhas, certamente entrariam, porque foi absolutamente, e aí o dia caindo, o pôr do sol atrás, ó, Sadi, não dá saudade, mano, não dá saudade daquele dia? Como diria um vocalista de banda de metal, amigo meu, atenção, essa imagem vou levar pro meu caixão! Porque, cara, além da gente estar degustando cervejas locais, com os cervejeiros e propondo uma interação musical com o aspecto sensorial da cerveja, com uma banda com um repertório super bacana, além disso tudo, assim, era um palco que estava montado e ele dava de frente para... Como é o nome do bar? Agora me faltou. AEO. AEO, como sendo AEO. Então estava toda a galera no deck do bar, né? E espalhado, porque lotou, encheu de gente, até falavam para os caras, não senta naquele outro bar ali, porque não está no festival, que não senta, vamos junto. E aí, atrás de nós, inclusive de uma baterista que toca demais, e aí a gente acabou interagindo, cara, era um vale lá daquela... aquilo ali é uma serra em Goiás, porque até frio faz de noite, né? Pirenópolis. Cara, o sol caindo ali naquele vale foi transformando o verde numa coisa avermelhada e depois um índigo, um azul escuro. E a noite estava propícia para a prática do halterocopismo, né? Estava muito boa para tomar alguma cerveja. Então foi uma noite realmente inesquecível, de boas cervejas, bons amigos e que marcam um bom festival. Que é isso, é a gente não esquecer. E foi uma loucura, porque foi tudo em sequência, né? Nós fizemos um café da manhã de fazenda com a Bia. A Bia apresentou a fazenda... como que é?
Babilônia, que é um desses lugares também que vale demais conhecer. Dona Thelma, ela conta a história, fazenda de família, então, que lá era o tataravô e não sei o quê, uma fazenda de escravo, aquela história toda, então ela preservou os pratos, ela preservou a cultura do que se preparava historicamente na região e tal. Ela apresenta cada prato, contando detalhes, e aí a Bia fez as sugestões das harmonizações. Saímos da fazenda, fomos na mesma região, da onde é o Ale, apresentamos aí... Só uma coisa, a fazenda, a Babilônia, tem mais de 200 anos. É incrível. Foi responsável por trazer algumas... como é que eu vou te dizer? Algumas raças, né, de Portugal que só se mantiveram lá, de porco e também de gado. E essa Dona Thelma está desde o início lá, pelo que eu observei. Era da família dela. E aí, tá falando desde o começo da fazenda, lá em 250 anos atrás, é mais ou menos isso. Ela tem lá o boi curraleiro, tem lá um boi, que é a raça, que foi a primeira raça que foi trazida para o Brasil. Ela tem lá um exemplar desse, que diz a lenda que é o boi mais saboroso, é a raça mais saborosa, mas que engorda de um jeito mais difícil e tal. Então, comercialmente, acaba não valendo muito a pena. Então, por isso que ela não é uma raça mais saborosa. E o porco cinza. Se é o mais saboroso, eu não sei, mas que é o mais chifrudo, é. Total. Ele tem uma envergadura de chifre de 1,5 m, eu acho, aquilo. Sensacional. Olha lá, Matula. Pô, realmente, a galera que foi não vai esquecer. Entre um e outro, a gente fez o evento com o Juliano. O Juliano já esteve aqui com a gente. O Juliano também é colunista da revista. O Juliano esteve falando dos queijos. Então, a gente fez dos queijos dele, né, da Pomerode. Ele levou e apresentou, e as cervejas do mesmo esquema foram... Cara, foi sensacional. Realmente foi um desses dias, falar, cara, hoje eu posso dormir com um sorriso até aqui, assim, porque não teve nada que não tivesse sido realmente muito bom. E aí, dona Paty, a Paty tá aí, a Paty vai lembrar. Aí nós saímos, depois de 3, 4 eventos seguidos, fomos o quê? Tomar cachaça, né? Tínhamos tomado poucas cervejas naquele dia ainda, encostamos lá numa cachaçaria dessas com 1 milhão de rótulos, ficamos ali ainda antes de poder dar sequência no rolê, e foi legal. Foi realmente muito bacana. E fica a dica de novo, Pirenópolis, tem o Piribiri em Pirenópolis, tem o Piribiri em Goiânia. Então você fique de olho se quiser conhecer um desses festivais também, que vale demais a gente poder lembrar. Eu estive com o senhor uma vez também, tive poucas vezes com o senhor, né? Você pensa num cara que, eu não sei, acho que as duas almas que mais beberam comigo em lugares diferentes desse mundo nosso aqui, o senhor e o senhor Gustavo Miranda. O Gustavo Miranda é outro que já bebeu comigo assim, mais... Puta que pariu, como a gente bebeu junto. Mas nós estivemos juntos uma vez. Ele é sensacional. Ele tem medo de câmera. O Gustavo sabe tudo, mas tem medo de câmera. Ele não dá pra envolver ele nas brincadeiras de transmissão. Ele fica meio tímido, mas é um cara sensacional. Aí eu tava lá em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo nós fizemos... Eu tinha ainda trabalhando com a de franquia e tal, e eu montei uma loja da Cervejoteca lá em Novo Hamburgo. E eu acabei indo muito. Foi uma época que, de fato, puta que pariu, a gente andou muito aí, né? Puta, como eu ia para Porto Alegre? Eu falava que mais me achava aqui em São Paulo, me achava em Porto Alegre. Porque ia com você, ia com o Mica, ia fazer os eventos na Coruja, estava com o Solar da Coruja acontecendo. Então, o Solar da Coruja, sensacional, aquela proposta toda, e esse esquema de Novo Hamburgo. E Novo Hamburgo tem a maior feira de calçados do universo também. Ele perguntar lá, os caras vão falar que é do universo paralelo, inclusive. E em feira de calçado, naturalmente, os caras imaginam que quem vai, o Kevin, esse mesmo. Quem vai lá é normalmente a mulherada, né? A mulherada vai atrás do sapato. E o pessoal teve a sacada de montar no acesso, então, como se fosse o subsolo, que era da onde você entrava na parte de baixo, estacionamento, subsolo, para depois chegar realmente no pavilhão, e fizeram um maridódromo. Lembra dessa história? Fizeram uma área voltada para os maridos. Gente, assim, tipo, um festival de cerveja. Então, com ruas, com divisórias entre as cervejarias. Gente, sensacional, cervejarias realmente muito boas da região, expondo lá. E os caras colocaram sinuca, né? Coisa que a galera pode ficar. E eu nunca vi nesse festival, como foi nesse festival, nunca vi
um marido reclamar que a mulher foi comprar sapato. O cara estimulava mesmo, vai lá, vai comprar sapato, que vou ficar por aqui. E a galera ficou um tempão. Então teve show, eu dei palestra, a gente fez negócio todo, e ficou, e foi um desses, jamais você imaginaria, durante um festival, um festival, de uma feira de sapato, que é mais ou menos o que você falou a respeito desse do Tchê, né? Então, a gente abre uma oportunidade para uma galera que não iria, naturalmente, não teria uma relação direta com a cerveja, mas esse cara pode descobrir esse nosso universo, e descobrindo, certamente vai ficar. Exatamente, esse festival em Novo Hamburgo, o Festival da Cerveja Artesanal, é nos pavilhões da FENAC. FENAC é a Feira Nacional do Calçado, que virou uma empresa, que nem Vila Germânica, assim, é uma empresa destinada, se um era para o Oktober, esse era para a FENAC. E os pavilhões são muito bem ambientados, né, tem ar-condicionado, tem exaustão, uma coisa que eu reclamo muito de festival, quando chega na parte dos food trucks e do catering, o pessoal está fazendo fritura, fazendo coisa na chapa, no grill, e aí tu vai degustar uma cerveja que tem, né, aromas de costela, De gordura, tem aromas de gordura de bacon. coxinha. Então, esse pavilhão tem exaustão, né, que ajuda bastante nisso aí. E isso aí, o Maridódromo foi uma ideia que o pessoal teve, porque é uma região também cervejeira, que curte tomar cerveja. Tem ali já, a gente chama ali o Vale do Rio dos Sinos, diversas cervejarias, né, que já são conhecidas da galera, até a Beer Geek, ali tem Maniba, tem... só para citar uma. Sim. E então esse festival tem 30 cervejarias, né? É fechado em 30 cervejarias e uma ambientação assim. Só que é muito legal ver isso. Pessoas que talvez não fossem num festival estão indo acompanhar, né, as esposas na feira de sapato, mas também, né, que aliás se chama Feira da Loucura por Sapatos, que é muito legal. E depois tu vê as compradoras de sapato lá nos estantes de cerveja, cheia de sacola, de coisa de sapato, e até uma vez eu tava lá dando um rolê, como diria o Rossi, e chegou uma senhora pelo sotaque, depois perguntei, argentina, e ela queria uma cerveja de malte defumado, que ela tinha tomado uma vez na Alemanha, e aí tinha lá, eu acho que era da 8 até, do Gigante, as Cobras Fumantes, acho que é a cerveja dele, e a mulher tomou, adorou, então a gente já conseguiu atrair uma cliente de sapato para cerveja, e esses festivais assim, que fazem esse crossover, são muito legais também. E teve muita gente que não foi pega de surpresa, né? Assim, aquela aí vai para acompanhar, enfim, vai para aproveitar o final de semana, enfim. Muita gente, foi um dos festivais que eu fui que eu mais vi venda de garrafa. Porque o cara ia para depois tomar. Eu achei sensacional. Então, de fato, era o conceito de vai, compra, vai consumir em casa e tal. Claro, a galera ficava lá tomando enquanto a mulher ia passear, enfim. E aí, mas teve muita venda, isso realmente a gente fortalece bastante para que mais gente conheça, né? Porque quem está lá dentro já conheceu, mas quem não está pode conhecer depois e tal. Uma puta pena, vou te contar um negócio. Só deixa eu complementar ainda desse Festival de Novo Hamburgo. Uma outra vantagem que eu acho que sempre tem que atentar é o acesso, né? Nesse festival você chega de metrô, o metrô de superfície que tem aqui no sul, né? Chega de metrô, ali da estação do metrô tem um carrinho tipo de golfe, um carrinho elétrico que vai fazendo o transfer na porta do festival. Então, pô, aí é bom demais, né, velho? Bacana, né? Bacana. E a galera, cara, curte, aprende, e aí tradição você não compra, né? Tradição acontece. Então é exatamente isso que a gente falou no nosso começo de conversa, falando dos grandes festivais, não começaram grandes, né? Eles vão evoluindo, a galera vai mantendo. Tradição não se compra, tradição você conquista e vai girando. Então você sabe que 2 vezes por ano vai ter, você se dedica, você marca na agenda e vai. Totalmente nessa, eu abro o meu ano, assim, eu abro o meu ano com de trás para frente, né? Eu faço o slow, então marco no slow, a data do slow é do slow sempre, marco os 2 peribiers, quando a gente já tem a data, vou marcando, e eu vou vendo de trás para frente. E um dos que eu faço seria, calhou, foi pura coincidência, nossa data de conversa hoje com o que eu vou falar agora, é um aqui de São Carlos,
que é um festival incrível, incrível, que chama Beer Trip. E aí é de uma área de, tipo um buffet, assim, negócio de buffet, alocação de espaço para festa. Então, estrutura gigantesca, já montada no sentido de banheiro, esse negócio todo. E aí, palco bom, Bar do Banjo, todo ano, Bar do Banjo, puta banda sensacional também ali, tocando com a gente. E é um conceito, ele aplicou um conceito de livre, né? De você paga e bebe o que você quiser lá dentro, mas ele foi o primeiro cara que eu vi aplicar o conceito de uma taça pequena para degustação. E ele mesmo falava, Daniel, não, puta cara, ele falava assim, cara, vocês não estão aqui, sei lá, 200 opções de cerveja, vai encher uma caneca, vai morrer, né? Não faz sentido. Então ele veio com uma taça, volume menor, e a cada cervejaria meio que no autosserviço, ali, estando junto. Cara, o Slow hoje faz, o Slow, né, tem essa vocação também, mas é muito isso, cara, você está lá para poder curtir um monte de coisa, né? Não queimar a largada, você vai chegar queimando a largada, tomando Imperial Stout nos primeiros 15 minutos, nos outros 15 vai dormir, não tem o que fazer, ela não vai poder aproveitar o festival. Então esse conceito de aproveitar o serviço em taça, mesmo com uma taça ISO, cara, é muito bacana, acho que foi uma dessas sacadas muito legais. São Carlos, meio do São Paulo, meio do estado de São Paulo, sem nada de... Hoje tem 3 cervejarias ali e tal, mas é uma cidade que não teria uma grande vocação até então. Acho que está a 5ª, 6ª edição já de um festival desses, realmente muito bacana. Muito bacana esse conceito. A gente já vê isso fora aqui do Brasil, né? E conversando com os amigos que levam suas cervejas para o festival, claro, houve uma evolução que no início todo mundo queria uma cerveja fraquinha, uma conhecida, uma Pilsen, quando muito uma Weizen, né? Aí chegou a época da IPA, que todo mundo queria tomar IPA, e agora, mais recentemente, o pessoal está dizendo que o pessoal chega no estande e pergunta, o cara não se preocupa em conhecer mais um pouco da cerveja, ele chega no estande e pergunta, qual é que tem maior teor alcoólico? Ele quer comprar álcool, é vetor de álcool, ele não quer sabor, ele não quer... Então, isso é uma coisa que, fala, tem cara que já queima a largada na saída, né? Por não ter critério, tem cara que não consegue. Eu me lembro quando um ano que ainda a Dum ia em Blumenau, que ele levou a petróleo, acho que nos 3 ou 4 barris diferentes, Wood Aged, né? Lembro mais ou menos. Não posso falar que eu lembro bem, porque depois eu não lembro, mas antes eu lembro. Então, cara, a galera chegava e queria cair matando direto, né? Que nem a Seasons com a Radical, quando lançou a Radical, todo mundo queria sair tomando a Radical, mas cara, uma cerveja que tem quase 10% de álcool, velho. Né? Então, tem que saber aproveitar o festival. Até uma das propostas minhas de nome para esse nosso bate-papo aqui seria festivais de cerveja, saia sóbrio. Você vai curtir. Vai acabar curtindo, vai acabar... É difícil, né, cara? Chega uma hora que você se empolga, ainda mais se você tem som bom, tem banda boa, ambiente é legal, você não tá tão quente, né? Você se empolga, você esquece do horário, você vai passar... Dificilmente alguém sai zerado, né? Assim, até porque a galera pagou, né? Então tem essas de poder fazer valer o que pagou e tal. Mas tem gente... O Padilha fala, você nunca me viu tão bêbado. Eu falei, mais ou menos, né, Padilha? Mas é de fato... O Padilha não é desses que entorta como a gente entorta, não é, não. É curioso falar dele nesse sentido. A Dum tem uma sacada, a gente tem, enfim, longa história, esse tá aí também, guerreiros, há bastante tempo com a gente na luta aí. Eles participavam muito, eu lembro muito do Murilo, nos festivais de Acerva. Você chegou a participar dos festivais de Acerva? Sim, inclusive deixa eu ver o que eu me lembro bem, o 6º encontro da Serva foi em Florianópolis, teve um extra malte lá, né, que foi muito bacana, sobre qual o tamanho ideal de uma cervejaria, com Samuel Cavalcante, Arlindo Gonçalves e Juliano Mendes. Então, a ACA, a Bod Brown, a Amazon Beer e Eisenbahn. Então foi muito bacana. E ali eu me lembro que eu tomei cervejas, eu acho que lá que eu tomei pela primeira vez a Amburana Lager, da Way, e não sei se foi já a Yankub, talvez da Dum. Agora eu não estou lembrado se foi exatamente, mas acho que era por aí. Mas o que eu ia falar deles, assim, a gente tinha
E as datas acabaram, a gente chegou num ponto que não dá mais para participar de tudo, né? Então tem esses convites, as datas que já são, você prioriza, enfim, não tem muito para onde ir. Mas eu, enquanto tinha liberdade de agenda, eu ia, fazia questão, de fato, de estar nos festivais das Acervas, e muita gente muito legal passou por isso. O ano passado foi em Fortaleza, né? E foi realmente muito bacana a ideia de então, Noneco, Festival de Acerva, é o tipo de festival, tanto faz, o conceito é o mesmo, mas disso sai muita gente muito boa, né? E aí a galera, claro, a galera fez cerveja em casa, vai levar cerveja em casa. Eu costumo dizer que cervejeiro caseiro é pai de filho bonito, não é? O cara quer que todo mundo conheça aquilo que ele faz, então é bacana. Então o cara te estimula a provar, a conhecer e tal. Então isso, se você aí tiver a oportunidade de visitar qualquer desses festivais de cerveja caseira, vá, porque mesmo sendo cerveja caseira, tem muita gente, muito profissional por trás desse festival. Então a galera está julgando os concursos e fazendo, e sempre tem um outro cervejeiro próximo podendo dar um apoio. A galera vai, a gente sempre vai, sempre que pode para poder estar isso. E os dois retardados, os três, né? Porque a gente sempre brinca aqui que é o Murilo, o Luizinho e o outro cara. Coitado do Júlio, né? O Júlio virou o outro cara. Então, é sempre assim, é assim que todo mundo se refere a Doom. E eles iam, cara, os caras estavam lá, já com cerveja sendo comercializada, e os caras estavam lá nos festivais. Um dos mais loucos foi de próprio Curitiba. O senhor foi nesse? Lembra desse? O de Curitiba? Não, de Curitiba não, acabei não indo, não foi. Dessas datas você fala, Jesus, como que a gente sobreviveu àquilo? Porque foi muito louco, foi tudo muito louco, assim, reunido, realmente foi sensacional. Mas, cara, fica a dica, né? Vai procurar. Cervejeiro caseiro agora tá meio que liberado, pode tudo. Você viu hoje que liberaram que pode pôr corante, espuma artificial? Você viu esse negócio todo aí que liberaram o governo hoje? Eu achei que fosse fake news isso, não é? Eu não sei. Eu abri, eu falei, tá bom, já vi tanta loucura, mas é isso. Só quanto a isso, eu sou a favor da liberdade cervejeira. Eu só acho que uma cerveja honesta é a que tem dentro da garrafa ou na lata o que diz no rótulo. Pronto, se Okay, tiver no rótulo, para mim pode ter. Concordo totalmente com você. Okay. Mas até uns 3, 4 anos atrás, era tudo proibido, né? A gente não podia fazer nada com cerveja, era realmente tudo proibido. O cervejeiro caseiro tinha liberdade de fazer o que ele bem entendesse, né? Então essa que era a sacada. A gente tinha muita coisa realmente incrível feita por cervejeiro caseiro, e aí podia fazer, direito dele, ele que vai tomar mesmo, né? Então foi um puta estímulo para isso, de uma forma geral, para poder estar para poder estimulando a galera. Isso que eu falei, o pai de filho bonito estimula, oferece para quem está do lado, para quem realmente vai descobrir esse universo novo. A gente tem que falar de Minas Gerais, né? Tá, mas eu ia perguntar se tu participou de algum Evandro Alberto. De Acerva ou festival como um todo? Não, Evandro Alberto, o pessoal aqui da Acerva fazia um encontro aberto anual, mas só que aí batia o pessoal do mapa lá, porque sabiam que iam vender cerveja. Então eles faziam a festa do Evandro Alberto, que era o encontro aberto da Acerva. Então foi muito legal essa jogada também. E Minas Gerais teve tu ia tocar no assunto, o festival de cerveja que entrou pela porta do fundo da cachaça, né? Foi incrível. Esse ano foi incrível. Nós fizemos, foi junto com o South Beer Cup, não foi? South Beer Cup que foi lá? South Beer Cup, foi incrível esse ano. De fato, a gente ocupou um espaço que era da cachaça, e ok, o pavilhão mesmo, a estrutura é o mesmo, a galera dividiu, mas de uma hora para outra a gente começou a fazer começou a ter uma procura muito grande. Então o festival em si acabou tendo mais, a galera tem muito mais cervejeiro por aí do que cachaceiro, sem nada de menosprezo para os dois nomes, mas de fato a gente tem muito mais cervejeiros espalhados por aí, e bombou, de fato bombou. E foi legal, foi realmente muito bacana. O que foi uma loucura também, né, Sociedade? Porque assim, o acesso ao álcool mais alto, já que você tomou cerveja, dá uma bagunçada depois de um tempo, né? Tá difícil? Claro. Tá difícil abrir o negócio aí? Deu. É que eu tô tendo que segurar o celular que não peguei o negocinho, mas tá de bom tamanho aqui. Então tá bom. E eles têm, e a galera começou. Fala aí o que você quiser da Expo Cachaça, desse movimento, mas o que eu ia falar era de Nova Lima.
daquela feirinha que os caras fazem ali, tipo, sei lá, de quanto em quanto tempo, e aí reúne tudo que é cervejeiro. Então não é um festival desse que a gente está falando, mas é alguma coisa que você tem esse contato direto, que eu entendo como realmente um divisor de águas, algo fundamental para que você possa gerar o amor, né, pela cerveja, que é conversar com quem fala de cerveja com amor. Então é sempre muito legal quando a galera fala e vende, ó, eu fiz isso, fiz aquilo, deixei maturando, usei tal matéria-prima, e é muito legal. E lá eles fazem realmente sensacional. Chegou a frequentar? Chegou alguma vez lá? Logo no início, bem na frente da fábrica da cervejaria CUT, né, em Nova Lima. A Fabiana Regui é que foi uma das mentoras, e era pão e cerveja no início. Né? E assim, para mim é melhor que um festival, porque ele é mais frequente. Então cria o hábito nas pessoas de irem naquele dia, daquele fim de semana do mês, experimentar coisas novas. Isso cria aquilo que eu falo de pertencimento. Nova Lima teve a jogada de dar incentivo fiscal para cervejarias, mas em contrapartida deu condições de divulgar, difundir a sua cerveja. Então, essa é uma cadeia que funciona de verdade. E aí vale a gente fazer um paralelo nesse tipo de festival com o que a gente entende hoje sobre o consumo geral de cervejas, né? Então, a galera que começou a tomar cerveja uns 7, 8, 10 anos atrás, o caminho era assim, ó, puro malte, populares, de uma forma geral, puro malte, padrão alemão, Weizen. A partir da Weizen você descobria as escuras alemãs. Então, depois disso ia para a escola inglesa. Não, ia para a escola inglesa. Na escola inglesa você descobria tosta, caramelo, oxidação, cerveja doce, cerveja mais alcoólica, né? Diferente do que a gente tinha, aquela coisa mais engessadinha da escola alemã. E a partir daí, belga, americana e tal. E hoje em dia, já há algum tempo, a maior parte dos novos consumidores, eles descobrem esse universo nesse tipo de feirinha, né? E, exceto esse, que a gente está falando dos produtores reais mesmo, os caras que estão lá com suas plantas e tal, mas a grande maioria dessas feiras, com todo o valor que elas têm, quem expõe são os ciganos. E os ciganos, em sua maioria, fazem IPAs e variações de IPA. Então, o primeiro contato das cervejas artesanais dessa galera nova geração é com IPA. Né? Então esse cara ele vai chegar num universo que a gente entende o quanto é rico, falando desses estilos todos ingleses, os estilos todos belgas, e o cara pode não gostar por preferir o lúpulo, porque isso é uma coisa que ele aprendeu. Então vale você que está nessa, que curte esse movimento, vai voltar. Nós vamos passar por isso, gente, nós vamos passar por isso. Isso vai acabar e nós vamos passar. Não só ter que querer. Se a gente quiser, a gente passa, né? E aí, essas feiras estarão disponíveis, as festas, a gente tomando junto, estará disponível. Não é isso? Então, essa ideia de você poder... Vá para um universo desse e prove tudo. Não fique refém de um ou outro estilo, de uma outra cervejaria. Prove o maior número de coisas que você possa, porque certamente uma imersão numa cultura local que você consegue no festival de cerveja não dá para conseguir de outra forma nenhuma. Não é isso? Eu concordo total. E queria te perguntar, tópico rápido, porque não tem muito tempo e não é nem objetivo. Festival no mundo. Qual que tu recomenda, se alguém quiser ir? Cara, pela festa em si, Oktober não tem o que falar, Oktober de Munique né, porque é tudo que é e tal, e o Great American por ter este conceito de falar com o produtor. Então, no Great American, o serviço de doses pequenas, você foi no Mikkeller, eu não fui, não posso falar do Mikkeller, mas a gente tem uma série de possibilidades, mas os grandes festivais, você vai pegar qualquer festival desses, tem 10 edições, gente, é uma coisa legal. Né? Não dura 10 edições, algo que não seja realmente muito bom. Uma coisa que é comum o WBE e o festival lá de Copenhague, do Mikkeller, é a padronização. Não tem stand. São as mesas com as chopeiras, grande parte a gelo, inclusive, né, que eu acho muito legal isso também. E então todo mundo mostrando a cerveja, não é mostrando se tem mais estrutura. Tem mais estrutura que o outro. Tem uma melhor identidade visual, não. E o do Mikkeller é uma coisa que eu gostei muito. Claro, o senhor tem que entender segundos para falar e já se despedir, porque vai acabar. Nós temos 40 segundos para as duas coisas.
Então tá, é um festival fechado, de pouca gente, mas eles agendam 3 turnos por dia. Cada cervejaria tem que trazer 3 cervejas diferentes. Isso aí foi muito legal. E lá eu vi o pessoal tirando o chapéu por uma lager, que foi a Amburana Lager da Way, que ninguém achava. Aí eles davam a cachaça com a Amburana para cheirar e provava cerveja e os caras enlouqueciam. Mas valeu, Gente, vai Ronaldo, cair. valeu, Estamos que salvar antes de valeu, cair. A gente volta por aqui. Obrigado. Beijo pra você.